É possível eu tocar violão sendo eu canhoto? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, fica comigo. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto que é bem frequente entre as pessoas que são iniciantes no instrumento. Ah, Felipe, eu sou canhoto. Eu posso aprender da posição normal? Ou se não, o que é preciso eu fazer para poder iniciar os meus estudos no violão? Eu vou mostrar aqui 3 possibilidades, ok? Que essa pessoa iniciante, sendo ela canhota, ela vai ter que fazer, beleza? Existe um certo ou um errado? Primeira coisa que eu queria falar, eu creio que não existe o certo e o errado. Eu acho que isso é uma questão de adaptação da própria pessoa. Ela vai escolher o que é melhor para ela. Eu vou comentar aqui 3 maneiras que são possíveis. Vou falar um ponto crítico acerca da minha visão, o que eu acho acerca dessas 3 posições, ok? Então vamos lá, vou comentar aqui acerca da primeira possibilidade para essa pessoa poder tocar, essa pessoa iniciante, sendo ela canhota, ok? A primeira maneira, ou primeira possibilidade que ela pode fazer, seria ela pegar o instrumento e ela colocar desta maneira. Ela vai trocar o violão e ficou tudo invertido, ou seja, a mão esquerda vai tocar o ritmo, ok? E a mão direita vai ser para tocar, será para tocar as notas e também os acordes, beleza? Só que o que acontece, pessoal? Essa primeira possibilidade, a gente vai inverter as cordas. O que seria inverter as cordas? É eu pegar a sexta corda, ou seja, a corda Mi grave, a Mi bordão, grossona, e colocar ela aqui na parte superior. Não é simplesmente inverter o instrumento e tocar. Não, tenho que trocar as cordas de lugar. Tem que pegar a corda grossa e colocar ela em cima. E aí eu vou colocar as demais cordas da maneira natural. Então seria colocar a corda misona aqui na parte superior, depois Lá, corda Ré, ok? Ou seja, ficaria na disposição de uma pessoa que é destra. A diferença é que essa pessoa agora, ela inverteu o lado de tocar. A mão do ritmo e a mão da digitação. Vale ressaltar também, pessoal, que o seguinte, o que é importante essa primeira possibilidade? Quando você troca as cordas de lugar, é importante você observar que você tem que pegar o rastilho, ou seja, esse filetezinho branco, que muitas das vezes é de osso e tem alguns que é de plástico, enfim. É importante você pegar esse rastilho e inverter ele de lugar. Por quê? Porque ele é feito para que as cordas grossas estejam posicionadas na parte que fica mais alta. Então, por exemplo, se a corda Mi grossa, ela está aqui em cima tem que ser a parte que o rastilho deve ficar mais alto. Porque senão o violão vai começar a trastejar e isso não vai ficar legal, tá bom? Então é o seguinte, fez essa posição, troque o rastilho de lugar para que ele fique na mesma posição da forma como destro, beleza? Vamos lá, galera, vou prosseguir. A segunda possibilidade é você tentar tocar da maneira como um destro, ou seja, vou inverter o violão novamente, ok? A disposição vai ficar normal, como uma pessoa destra mesmo está aprendendo. Então a segunda possibilidade é você tentar se adaptar como um destro. O que é positivo nesta maneira? Primeira coisa, quando você tem o violão nessa disposição, você tem um lance positivo. Por quê? A grande demanda de instrumentos são fabricados e vêm de fábrica, muitas das vezes, dessa maneira. E a maioria das pessoas que tocam dessa maneira. Agora pensa comigo, se você inverte as cordas, você vai ficar um pouco restrito ou refém de usar apenas o seu violão. Pensa comigo, você vai chegar lá na casa do seu amigo, ah, tem um violão aqui, você consegue tocar umas músicas? Aí você chega lá, poxa vida, o violão tá do outro jeito, com as cordas invertidas. Ou seja, você vai ficar um pouco refém. Ah, eu consigo tocar só no meu violão, porque no meu violão as cordas estão dispostas, invertidas, entende? Esse é um ponto negativo, você vai ficar refém de tocar apenas o seu instrumento, tá bom? Um mito também que existe, galera, é o seguinte, imagina comigo um piano. Você já viu um piano que tem as teclas agudas na mão esquerda? Você já viu isso? Não existe.
E aí eu te pergunto, será que existem pianistas canhotos? Claro que existem, e existem bons músicos que são canhotos. Ou seja, esses músicos tiveram que adaptar. Se você observar as nossas mãos, elas fazem funções diferentes. Quando você está aprendendo, você não tem habilidade em nenhuma das mãos. Como você não tem habilidade em ambas as mãos, você vai ter que treinar ambas as mãos para que elas tenham habilidade de fazer este movimento. Então, se você treinar esta mão para digitar, ela vai ficar apta para fazer essa função. Se você treinar essa para tocar, né, ou seja, movimentar para fazer o ritmo, o dedilhado, ela vai ficar apta para fazer isso, ok? Então eu creio que isso é um pouco de mito, a pessoa ser canhota e querer inverter as cordas. Eu creio que dá para fazer dessa forma. Qual que é o lance positivo disso? Que a grande maioria de violões são dessa forma, e você não vai ficar refém do seu violão. Vamos lá, galera. Terceira e última possibilidade para quem é canhoto e quer começar a tocar. É você pegar, inverter o instrumento, ou seja, colocar ele nesta disposição, porém você não vai inverter as cordas, beleza? As cordas ficarão dispostas da maneira tradicional, ou seja, como um destro, tá bom? Qual que é a desvantagem disso tudo? A desvantagem vai ser o seguinte: você tem que adaptar o seu cérebro para pegar todas as informações que estão dispostas na internet, conteúdo, material. Você vai ter que pegar tudo isso e sempre treinar invertendo. Ou seja, o cara vai te ensinar uma coisa, você vai ter que trabalhar a sua mente de forma que você vai conseguir inverter as imagens, entende? Isso é um pouco de trabalho, né, eu creio. Um outro ponto também que ficaria de uma forma negativa seria o seguinte. Pensa comigo, se eu fosse fazer o Dó maior, se eu invertesse a corda, eu faria ele na posição tradicional, ou seja, né, declinado para baixo. Se o violão está desta maneira, como um destro, eu apenas inverti, esse acorde vai ficar bem mais difícil de ser tocado, percebe? Olha só. Então, ou seja, a disposição de vários acordes vão ficar bem deficientes, vão ficar bem difíceis de você se adaptar. Então eu creio que das três possibilidades, essa seja a menos indicada. Isso é a minha visão.